Um outro exemplo de mesma natureza, com outro tipo de função. Por enquanto eu vou começar com a série geométrica ainda. Mais um exemplo. Esta série, vocês identificam como uma série geométrica? Essa série é, quando n é 0, dá mais 1. Quando n é 1, dá menos x. Quando n é 2, dá x2. E depois menos x3. E depois mais x4. Está claro que é uma série geométrica? Ela é a série geométrica. O A0 é igual a 1. A razão é igual a menos x. E o raio de convergência é 1. Converge quando o módulo de x é menor do que 1, entre menos 1 e 1. Portanto, a soma para n de 0 a infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a n, é igual a 1 sobre 1 mais x. Mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Você conhece a primitiva dessa função. Quem é a primitiva de 1 sobre 1 mais x? Estrito rigor, quando a gente faz integral de 1 sobre uma função, é ln do módulo. Estrito rigor aqui, quando a gente integra, integrando nós vamos ter a soma de um lado, de 0 a infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a n mais 1, sobre n mais 1. Do lado de cá, a gente tem ln do módulo de 1 mais x, mais constante. Observe que essa igualdade valia quando o x era maior que menos 1 e menor que 1. Então, quando x é maior que menos 1, isso aqui automaticamente é maior que 0. Então, eu posso omitir o módulo, porque 1 mais x é maior do que 0, dado que x é maior que menos 1. Vocês entenderam isso que eu acabei de falar? Em geral, o conceito de primitiva, a primitiva de 1 sobre x não é ln de x, é ln do módulo de x. Mas neste caso eu vou poder eliminar o módulo, porque o 1 mais x é positivo. Fazendo x igual a quanto para descobrir quanto é que vale o c? 0. Então daí vem a seguinte igualdade. Soma de menos 1 elevado a n, x elevado a n mais 1. Tudo isso sobre n mais 1, com n de 0 a infinito, vale ln de 1 mais x, sem o módulo e sem a constante. Certo? Será que essa série converge nas extremidades do intervalo? Será que ela converge para x igual a 1, para x igual a menos 1? Para x igual a 1, a série fica menos 1 elevado a n, sobre n mais 1, para n de 0 a infinito. Isso converge ou diverge? Que critério? Leibniz. E para x igual a menos 1? Menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n mais 1,
sobre n mais 1, com n de 0 a infinito. Essa série é convergente ou divergente? Primeira pergunta. O termo geral vai a zero? Em módulo? Vai. Vai decrescente? Vai. Ela não é alternada? Não. Essa série não é alternada? Não. Essa série não é uma série alternada. Todos os termos são negativos. Não tem troca de sinal. Olha que bonitinho. N e n mais 1 não são dois números consecutivos? Eu não sei qual que é o par, qual que é o ímpar, mas eles são dois números consecutivos. Então, um é par, um é ímpar. Se o n é par, o n mais 1 é ímpar. Ou o contrário. Se o n é ímpar, o n mais 1 é par. Mas n e n mais 1 são dois números consecutivos, inteiros consecutivos. Então, um é par e um é ímpar. Então, eu tenho menos 1 elevado a um deles e menos 1 elevado ao outro. Um é par e outro é ímpar. Um mata o sinal de menos, o outro conserva. Então, esse numerador, menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n mais 1, sempre, 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 menos 1. Então, isso é menos 1 sobre n mais 1, que é o oposto de uma série harmônica, só que começando no 1. Começando no 1, então é a harmônica, porque está com 0 e n mais 1. É o oposto da harmônica, que ela é divergente. Resumo. Ln de 1 mais x é igual à série menos 1 elevado a n, x elevado a n mais 1, sobre n mais 1, com x maior que menos 1 e menor ou igual que 1. O intervalo de convergência não contém o menos 1, mas contém o mais 1. Onde está definido no extremo do intervalo, a função é contínua. Quer dizer que no valor x igual a 1, o ln do que der é o limite do ln. E o ln pode ser calculado pela série. Então você faz a série no valor 1, e aí você obtém que ln de 1, faço x igual a 1, eu obtenho ln de 1 mais 1, que é ln de 2, igual a soma para n de 0 a infinito, de menos 1 elevado a n sobre n mais 1, que é igual exatamente a série harmônica. Quando n é 0, isso dá mais 1, depois menos meio, é a série harmônica alternada. Mais 1/3, menos 1/4. Isso também, uma coisa que eu havia anunciado numa aula atrás, em que isso apareceu, quando eu estava falando do critério de Leibniz, eu comentei que a harmônica divergia. Se você alternasse, ela virava convergente e convergia para ln de 2. Agora, eu estou dando um argumento para o qual ela converge para ln de 2. É o uso do teorema do qual estou falando, de que a função é contínua nas extremidades. Deixa eu fazer um comentário sobre um uso esperto que você pode fazer disso. Suponha que eu te faça a seguinte pergunta. Obtenha uma série de potências para ln de 1 sobre 1 mais 2x2. Se a gente usar o que a gente acabou de fazer, e um pouco de manipulações algébricas, a gente consegue responder essa pergunta. Primeiro, observa o seguinte. Primeira observação. ln de 1 sobre 1 mais 2x2 é menos ln de 1 mais 2x2. Propriedade básica de ln.
Você pode fazer ln do primeiro menos o ln do de baixo, pode fazer 1 mais 2x2 elevado a menos 1 e botar o expoente para frente. Todo mundo concorda com isso? Então, se eu obtiver uma série para o ln de 1 mais 2x2, eu obtive para o 1 sobre. Agora, eu tenho uma série para ln de 1 mais x. Será que eu consigo uma série para ln de 1 mais 2x2? Sim. E não preciso fazer nada de novo. É só um problema de uma mudança de variável. É só olhar que eu estou fazendo uma mudança de variável. Vamos fazer uma pausa para pensar um pouquinho nisso. ln de 1 mais y, você não tem uma série? ln de 1 mais y, a gente acabou de fazer a série, é essa aqui. ln de 1 mais y é soma de 0 a infinito, de menos 1 elevado a n, y elevado a n mais 1 sobre n mais 1. A gente acabou de fazer essa análise. Vocês concordam com isso? Então agora raciocina junto comigo. Se eu quiser que um certo valor aqui, pensa num número, o y não pode ter qualquer intervalo, ele tem que ser um y dentro de certo intervalo de convergência. O y tem que ter módulo menor do que 1. Mas pensa que esse y tenha módulo menor do que 1. É só eu pensar que esse y, que tem módulo menor do que 1, se ele pode ou não ser escrito como 2 vezes x ao quadrado. Ele é o dobro do quadrado de alguém? Bom, se o y que está aqui for o dobro do quadrado de alguém, aí eu coloco no lugar desse dobro do quadrado de alguém, eu coloco esse alguém aqui, o quadrado, o dobro, dá esse y e dá essa igualdade. É só eu fazer essa mudança adequadamente. Está claro o que eu acabei de falar? Então, se eu fizer essa mudança de variável, olhando para isso, eu tenho que isso implica que ln de 1 mais 2x2, eu vou escrever como soma de menos 1 elevado a n, 2x2 elevado a n mais 1, sobre n mais 1. Simplesmente onde está escrito y, eu vou ler o que tem, como se fosse o dobro do quadrado de alguém. Respeitados os intervalos onde isso pode ser feito. Bom, eu vou reescrever primeiro. Isso fica soma de menos 1 elevado a n, tem um 2 elevado a n mais 1 sobre n mais 1, são os coeficientes com n. E um x elevado a 2n mais 2. Então está aqui uma série para aquilo que eu tinha acabado de perguntar se eu tenho ou não. Tendo que tomar o cuidado sobre quais são os valores de x que são admissíveis para essa brincadeira. São aqueles valores de x que tenham a propriedade que 2 vezes x2 tenha módulo menor do que 1. Para que o possa entrar no lugar deste y e fazer o serviço que tem que fazer. Isso significa x2, módulo ou sem módulo, ele é positivo, menor que meio, que significa x entre raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Se eu colocar x para fora desse intervalo, eu vou ter que o x ao quadrado vezes 2 ficar maior do que 1. E aí ele não pode entrar como esse y aqui. Essa igualdade funciona até no y igual a 1. Então eu posso colocar um igual aqui. Nesse caso vai dar o ln de 2. E na verdade, o que eu queria mesmo é menos isso. Então a resposta final fica
E, finalmente, eu escrevo esse menos, eu junto com esse menos 1 elevado a n, para dar uma redação mais bonitinha para essa série. Fica a série menos 1 elevado a n mais 1, n de 0 a infinito, 2 elevado a n mais 1, x elevado a 2n mais 2, tudo isso sobre n mais 1, e isso vale quando x é maior que menos raiz de 2 sobre 2 e menor ou igual que mais raiz de 2 sobre 2. Não, porque esta série não converge quando y é menos 1. Lembra? Ah, porque sim, porque quando você levar ao quadrado vai cair do mais 1. Sim, quando, eu esqueci disso. Quando x é menos raiz de 2, ao elevar ao quadrado vai voltar no 1. Aqui também, certo? Você tem razão. Aqui vale também quando... porque ao elevar ao quadrado, nos extremos, os dois extremos vão parar no 1. Sim, obrigado. Estava deixando passar esse detalhe. Vale para os dois extremos. Obrigado. Legal. Turma, isso fez sentido? O que nós estamos concluindo desse grande teorema sobre séries de potências? É a possibilidade de manipulação das séries de potências. Elas são objetos que te permitem manipulações algébricas muito livres, no intervalo onde elas são convergentes, é claro. Mais um exemplo. Para dar um fecho nisso. Vocês viram que o exemplo que eu acabei de fazer tinha a seguinte estrutura lógica? Eu dei uma função e pedi uma série. Eu dei a função e pedi a série. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou te dar uma série e vou perguntar quem é a função. Que função que é representada pela série de 1 a infinito, x elevado a n dividido por n. Não tem alternância e começa em x. Tá lembrando essas que a gente está manipulando aqui, não é? Tem uma cara parecida. Mas sabe qual que é o truque, né? A possibilidade de manipulação que eu estou querendo chamar a atenção de vocês nesse momento da disciplina? É a possibilidade de manipulações algébricas do tipo, as coisas do cálculo. Olha para essa expressão. Tem um jeito, ela não é uma série geométrica, mas tem uma coisa que é o expoente igual ao denominador o tempo inteiro. Tem um jeito de matar esse denominador. Derivando. Eu sei que essa série tem um intervalo de convergência bonitinho, porque é uma série de potências. Tem alguma dúvida? É só calcular o intervalo. O raio de convergência. É fácil calcular. O raio de convergência é 1. É só fazer 1 sobre n mais 1, 1 sobre n, converge para 1. O x0 é 0. Então eu sei que tem uma f que está definida por soma de x elevado a n sobre n para n de 1 a infinito, no intervalo x maior que menos 1, menor que 1. Existe uma f que está definida. Essa f é derivável. Então, vou derivá-la. Derivando essa f, eu sei que ela é dada por uma série.
nx elevado a n menos 1 sobre n com n de 1 ao infinito. Cancela o n. É simplesmente a série x elevado a n menos 1, com n de 1 ao infinito. E isso é uma PG. É a PG quando n igual a 1, x elevado a 0, que é 1, depois mais x2, etc. Oi. Quando deriva... começa em 1 mesmo, porque o meu primeiro termo era x, então ele não desapareceu na derivada. Se o primeiro termo fosse uma constante, sim, eu começaria no seguinte. Mas como o primeiro termo era x, não desapareceu. Observa que x deu origem ao 1, x2 sobre 2 ao x, o x3 sobre 3 ao x2, e não perdi o primeiro termo. Isso é uma PG. Então, f' de x é a PG cujo primeiro termo é 1 e cuja razão é menos x, cuja razão é x. Série geométrica de A1 igual a 1 e razão x. Portanto, eu tenho, minha função é tal que a derivada dela é 1 sobre 1 menos x. Aquela função aqui, da série original. Perceberam que eu achei a derivada dela? Portanto, f é uma primitiva de 1 sobre 1 menos x, ou as primitivas. Quem que é a primitiva de 1 sobre 1 menos x? Menos ln do módulo de 1 menos x, mais constante. Como é que eu descubro a constante? Atribui valor para x. Não está definida no x0 igual a 0? Então faço x0 igual a 0. Fica f de 0 igual menos ln do módulo de 1 menos 0, mais constante. Como que eu descubro quanto que é o f de 0? Quem que é a minha f? A f é dada por essa série inicial. Essa série inicial, quando o x é 0, vale quanto? 0. Então, 0 igual a 0 mais c, c igual a 0. Ou seja, a série x mais x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 mais xn sobre n é igual a ln de 1 sobre 1 menos x, que é o menos ln de 1 mais x.